É bom estar de novo na sua companhia, meu querido amigo e minha querida amiga. Uma semana desenvolveu-se, passou, dia após dia, e realmente é bom poder olhar para si, poder ver que na realidade está aí, prontamente para, de uma forma fiel, ouvir, ver e participar nos apontamentos da semana. Esta semana nós temos um novo tema, e o tema tem que ver com aquilo que nós já tratamos em semanas anteriores. Um coração enganoso. Palavras enganosas. E vamos ver também os profetas e a adoração. Para falarmos sobre isso, nós temos connosco aqueles que já fazem parte do nosso painel residente, a quem nós queremos saudar. Olá, Pastor Jorge Machado. Olá, Doutora Isabel Ruivo. Olá, muito prazer em estar convosco mais uma vez. É verdade, é sempre bom, é muito bom. É um prazer também para nós receber-vos e saber que vocês estão aqui com as forças renovadas, estão aqui realmente com o espírito alegre para participar neste programa Apontamentos da Semana. E vou começar pelo pastor Jorge Machado. Aliás, é um hábito meu começar, não é que na realidade eu não tenha, sem dúvida nenhuma, e seria até mais correto dar a oportunidade logo como de início à não senhora. Não se vai importar, pois não? Primeiro os textos. Não tem nada a ver com falta de delicadeza da minha parte, de maneira nenhuma, porque considerarei a doutora Isabel Ruivo nessa perspectiva, enfim, com muita consideração. Pastor Jorge, sem dúvida nenhuma que as Sagradas Escrituras, elas explicam muito bem a questão relacionada com a salvação. Hoje em dia, no entanto, existem vários conceitos no mundo religioso, vários, acerca da salvação. Eu diria mesmo que até estes conceitos têm trazido algum fardo, alguma preocupação a muitas pessoas no mundo do cristianismo. É verdade. Isto eu não tenho dúvida. Por exemplo, há muitos cristãos que fazem a divisão entre a salvação pelas obras e a salvação pela graça. Uns defendem que a salvação, o ser humano atinge a salvação pelas boas obras, pelas obras em si, e há outros que definem que se atinge a salvação, portanto, unicamente pela graça. Portanto, eu colocaria a pergunta na seguinte perspectiva. Como, à luz das Sagradas Escrituras, se pode conciliar estes dois conceitos? Porque me parece que é muito importante. É verdade, e podemos talvez conciliar-nos, mas temos que ter em conta alguns aspectos muito, muito importantes que estão aqui relacionados. Em primeiro lugar, o conceito bíblico. A Bíblia ensina que a salvação é somente, exclusivamente pela graça. Isso é importante. Pela graça de Cristo. Muito bem. E ponto final. Este é um aspecto que é bíblico, foi pronunciado pelo próprio Cristo, foi evidenciado. Salvação... Não há nada em nós, não há nada que nós façamos para realmente dizermos ou garantirmos a salvação. Sem dúvida. Inclusivamente as nossas boas intenções, os nossos bons propósitos, por muito bons que sejam, eles não conseguem preencher o vazio que separa Deus do homem, ou o bem do mal. Não conseguem. Portanto, aqui nós vemos que as obras são apenas o resultado da salvação. E a salvação começa quando o homem aceita Cristo como seu Salvador. Muito bem. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida Filho, eterna por Cristo Jesus, muito nosso bem, Senhor. Muito bem. Portanto, cá está. A salvação começa aí. Há todo um processo que se vai prolongar durante toda a existência humana, a que nós chamamos, por exemplo, de santificação, que é o processo em que se desenvolve, digamos assim, a santidade, entre aspas, no homem. Não é? O caráter de Deus. O caráter de Deus. E essa é realmente uma expressão muito, muito importante e muito viva.
o caráter de Deus vai se desenvolvendo no próprio homem. A essência do homem é transformada, vai se transformando com o tempo. E este é um processo de toda a vida. E, finalmente, a eternidade, onde então gozaremos da salvação eterna. Mas, de qualquer maneira, sem dúvida nenhuma que aqui é um aspecto fundamental em que eu diria que, portanto, enquanto ser humano, marcarei essa diferença. Ou seja, eu tenho a certeza, ou seja, é um ato de graça, é um ato gratuito. Deus o faz através do seu Filho, enviando-o, em que ele passa pelo processo da morte, mas o lado evolutivo do homem ou do ser humano está em rejeitar ou aceitar. Aceitar. Não é verdade? Aqui é que entra a questão das obras. As obras são o resultado, exatamente, da graça de Deus na vida do homem. Ou seja, nós demonstramos que o processo de salvação que Deus iniciou e que Deus está a desenvolver no homem, de que forma o demonstramos? Através das nossas atitudes, através das nossas obras. Não temos outra forma de o demonstrar. Se as nossas obras não revelam isso, então significa que o processo encalhou. Digamos assim, o processo não está a ser desenvolvido. Há ali algum entrave a isso. Muito bem. Eu penso que é uma ideia extraordinária, esta do que a Bíblia nos apresenta. Doutora Isabel Ruivo, indo um pouco nesta direção, nós podemos, por exemplo, ser tentados a pensar que, por exemplo, então, toda o nosso comportamento de religiosidade, eu diria assim, as nossas orações, os cultos, ou os sermões, ou o que quer que seja, todas as ideias teológicas que possamos absorver, portanto, podemos aqui, de alguma forma, pensar que, de facto, isso é suficiente, não é? Por exemplo, eu vou-lhe pôr a questão de outra maneira. Portanto, que efeito tem isso ou que importância tem isso na minha vida, indo um bocadinho por aquilo que o pastor Jorge estava a dizer, se eu continuarei a ser uma pessoa rude no sentido de arrogante, injusta, impiedosa, com o meu próximo, por exemplo. Ou seja, do que é que me vale tudo isso? De nada vale. Pois, o que é que me vale tudo isso se eu continuo a ser a mesma pessoa que sempre fui? Pois não vale nada. Naturalmente não podemos, e vou repetir-me um pouco do que o pastor Jorge Duarte dizia, mas... Jorge Machado. Jorge Machado dizia, não servirá de nada acharmos que estamos a fazer tudo muito certinho, segundo os rituais, não é? E os manuais, se o nosso coração não for verdadeiramente sincero. Deus não se agrada de coisas vãs, aquilo que possamos fazer ou dizer que seja vazio de emoção, sem sinceridade. Deus alegra-se num coração humilde, num espírito humilde, com vontade de fazer a vontade de Deus. Portanto, eu diria, e temos na Bíblia, ao longo da história, os profetas foram alertando o povo de Deus exatamente para esse problema. E o povo de Deus, no seu tempo também... no tempo dos profetas, ele ficava muito convencido de que, fazendo todos aqueles rituais, portanto, adorando o verdadeiro Deus, no verdadeiro templo, no seu verdadeiro dia de santo, não é? De sábado, eles achavam que, fazendo tudo isso muito certinho, estavam com direito à salvação. E nós sabemos que isso não é verdade. Portanto, nada que os disso colocaria numa situação privilegiada, não é verdade? Exatamente, e isso não é verdade. Deus, também há um versículo que nos diz, pelos seus frutos os conhecereis. Nós só seremos realmente diferentes, se não é pelos rituais, não é pelas nossas obras, mas pela transformação. Exatamente. É isso que quer dizer. Exatamente. Pela ação de Deus na nossa vida, a nível do nosso coração. Não é? Não pelas coisas que façamos sem sentido, vazias, cumprindo apenas rituais, mas pelo que o nosso coração nos manda. Tudo o resto será a expressão clara da presença ativa de Deus na nossa vida. Não é? Nós diríamos que o homem pode mudar o exterior. Deus tem a capacidade de mudar o íntimo do homem. Isso é muito interessante, pastor Jorge Machado. Quer dizer que eu posso estar aqui a falar consigo e com a doutora Isabel Ruivo e posso estar realmente a dirigir-me a todos os nossos amigos que nos estão a ver e que nos estão a ouvir, bem vestido, como todos nós estamos, portanto, mas no entanto, o meu coração,
digamos, o meu interior não corresponder minimamente à coerência daquilo que é o meu exterior. É isto, na verdade. Ou seja, o que eu quero dizer é que o meu exterior corresponda, de facto, àquilo que está a acontecer pela ação de Deus no meu coração. Não é? É isto que é interessante, não é? Porque senão poderei cair numa situação de hipocrisia muito grande, não é verdade? Mas vamos avançar. Vamos avançar porque o tempo urge e eu vou voltar ao meu querido amigo pastor Jorge e eu gostaria de ir buscar o capítulo 6 de Isaías. Eu gosto muito do capítulo 6 de Isaías. É fantástico. É realmente extraordinário. Nós vemos que aqui o profeta tem uma visão extraordinária da forma como Deus se manifesta ao homem, ao ser humano, e vemos que perante aquela, digamos, manifestação de Deus, nós vemos que há uma reação. Aliás, eu acho que até a manifestação de Deus na minha vida, ela tem sempre como objetivo de provocar em mim uma reação. Não é verdade? E eu penso... Porque aí vemos o ato de amor de Deus para com o homem. Sim. Deus espera uma reação de cada um de nós. Mas a reação do profeta é uma reação de assombro. De assombro perante a glória de Deus. Porquê é que Isaías reage desta forma, pastor Jorge? Realmente é fantástico, mas eu quase... A esta distância, na verdade. A esta distância. E eu diria quase que a Bíblia e o exemplo que temos em mãos cita e responde a essa grande questão. Se não reparemos, no tal capítulo 6, no versículo 5, nós vemos então o seguinte. Então disse eu, Isaías, ai de mim, que estou perdido. Primeira reação dele, eu estou perdido. Mas perdido por quê? Porque vi. E vi o quê? E ele no final diz, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E ele se sentia perdido por causa disto. Porque tinha contemplado a grandeza de Deus, a majestade de Deus. E depois então, vejam bem, no centro deste texto, deste versículo, é que vem realmente o essencial. Isaías diz, descrevendo-se a si mesmo, e nesta descrição ele está a fazer um reconhecimento, uma confissão, porque eu sou o homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e tal, os meus olhos lhe viram o Rei dos Exércitos, o Senhor. Portanto, é esta reação, é o cair de espanto, mas também o cair em si mesmo, o reconhecer a sua indignidade. Isto significa o quê? Significa que quanto mais contemplamos Deus, quanto mais contemplamos Cristo, a sua santidade, mais nos parecemos pecadores. Ou seja, mais vemos as nossas deficiências. Exatamente. É isso, não é? É isso mesmo. Mais vemos as nossas deficiências, mais vemos a nossa condição caótica, mas também podemos perceber de outra forma. Também podemos ver a disposição de Deus e a graça de Deus manifestando-se na vida. Porque Isaías depois vai receber, digamos, de Deus a solução para o problema, que o vai depois levar a dar uma resposta muito, muito importante perante um grande desafio de Deus. Isso é muito importante, aquilo que o pastor Jorge acaba de falar e de partilhar com cada um de nós. Realmente é pertinente que nós tenhamos consciência de que, enfim, das muitas incapacidades que nós temos, das nossas fragilidades, não é verdade? É muito importante que cada um de nós, incluindo cada uma daquelas pessoas que nos estão a ver e a ouvir, percebamos que, de facto, portanto, todas as vezes que nós contemplamos o caráter de Deus diariamente através das Sagradas Escrituras, nós vamos ver as nossas, exatamente, deficiências, as nossas incapacidades. Mas Deus também pretende um pouquinho isso, porque Deus, lá está, na sua intervenção, quando eu faço de Deus a solução para o meu problema, para o meu estado de pecador, Ele vai querer também trazer-me à evidência toda a minha condição, para que Ele, pelo seu poder, possa fazer algo. alterar
alterar essa situação. Aliás, há uma frase muito interessante do pastor Jorge Machado, em que eu nunca mais me vou esquecer, que eu gosto muito desta ideia, que é, sempre que eu olhe para mim, eu não sei como é que na realidade me posso salvar. Sempre que olho para as minhas obras, eu não sei como é que me posso salvar. Mas sempre que eu olho para Jesus, eu também não sei como é que me posso vir a perder. É a grande verdade. Esta é uma verdade, a grande verdade extraordinária, não é? Pois bem, uma outra pergunta, e ainda vou continuar consigo, pastor Jorge. Muito bem. Aquilo que nós lemos em Isaías, nesse capítulo 6, e em todo o livro de Isaías, mas nomeadamente no capítulo 6, portanto, quando nós lemos e quando nós vemos Isaías afirmar e a escrever, portanto, no seu tempo, e para o homem do seu tempo, aquilo que ele disse, aquilo que ele escreveu, no seu contexto, eu perguntaria, mas será que, apesar de sermos uma sociedade diferente, apesar de hoje estarmos a viver no século XXI, enfim, rodeado de todas as inteligências possíveis e imaginárias ligadas à grande tecnologia que nós hoje muito realçamos, eu perguntaria, será que na realidade aquilo que ele disse, aquilo que ele escreveu, tem cabimento exatamente no contexto atual? Realmente o mundo mudou muito. O mundo mudou muito nos seus conceitos e falou, por exemplo, na questão tecnológica, nos avanços que tudo isto proporciona mais comodidade ao homem. E se nós quisermos até, podemos afirmar que o homem também mudou, acompanhou, digamos assim, esta evolução. Mas na sua essência o homem não mudou. E quando nós estamos a falar da essência humana, estamos a falar noutra dimensão. Aí o homem é o mesmo. Assim como Deus também não mudou. Deus é o mesmo. Aliás, a Bíblia diz isso. Diz que foi, é e será. Exatamente. Nunca deixará de ser o mesmo. E a necessidade do homem mantém-se a mesma. Porque o homem é o mesmo pecador. E a necessidade do homem é da salvação, que vem de Cristo, pela graça de Cristo. Portanto, é impossível que nos dias de hoje as coisas se alterem. O plano de Deus mantém-se, o plano de Deus é eterno até que seja consumada a salvação. Cristo morreu na cruz do Calvário. Morreu por quê e por quem? Para salvar quem? Aqueles que viveram no passado, aqueles que vivem hoje e aqueles que viverão amanhã. Desde que o aceitem. Desde que o aceitem. E aqui temos a questão da graça, que é o oferecimento da salvação. Mas eu tenho que a receber. Muito bem. E tenho que a aceitar. Devo a desejar. Devo a desejar, muito bem. Doutora Isabel, é para si, não comecei consigo, mas vamos terminar consigo. Okay? É realmente um grande Nem privilégio. a propósito, não é? Nem a propósito, na verdade. De maneira que o profeta Isaías foi chamado por Deus para realizar uma obra específica, encomendada por Deus, perante um quadro complicado. Esse quadro tinha que ver com a apostasia, portanto, o abandono, o distanciamento por parte do povo de Israel e também, portanto, como o próprio reino de Judá. O povo de Israel, ele estava-se a corromper. Bom, à semelhança de Isaías, nós podemos também, hoje, também nos podemos sentir incapazes para realizar uma tarefa, uma obra que Deus pede ao seu povo nos últimos dias da história desta terra, para realizar junto de um povo que se está também a corromper porque se afastou de Deus, não considera Deus, não faz germinar no seu coração a semente de Deus. Muito bem, eu diria, se nós podemos estar a correr este risco também, o mesmo risco que Isaías correu. Isaías foi chamado para uma grande obra, não é? Um profeta chamado por Deus para uma obra grandiosa, difícil, foi um fardo. Não é? Eu penso que Isaías sentiu naquele momento
sentiu-se incapaz de responder ao chamado de Deus. E sentiu-se incapaz, e se calhar a primeira ideia foi mesmo dizer, não sou... Porque eu, não é? Um bocadinho à semelhança de Moisés terá dito no passado, quando somos chamados a grandes responsabilidades, a nossa tendência muitas vezes é dizer não sou capaz. E é uma forma até fácil de nos livrarmos de alguns problemas, de algumas tarefas. Mas Isaías aceitou esse desafio. E tem que ficar para nós hoje esta frase que Isaías disse no final, que lemos em Isaías capítulo 6, né, versos 6 e 7 e 8. 7 e 8, 7 e 8, quando diz... eis-me aqui, envia-me a mim. E esta tem que ser a nossa predisposição, nos dias de hoje, como foi no passado. Podem ser os desafios muito grandes, podem ser os desafios quase a parecerem inalcançáveis, mas que esse chamado de Deus nos permita refletir sobre as nossas incapacidades e nos obrigue a buscar mais a Deus. Porque se cá está, voltamos um pouco ao ponto de partida, se eu me sentir capaz e por mim fazer tudo, não preciso de Deus. Mas quando sentimos um chamado de Deus e nos predispomos como Isaías, não é? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando dizemos isto para Deus, percebemos também a nossa incapacidade de sozinhos agirmos. E, portanto, quando sentimos estas nossas incapacidades, aceitamos as ajudas que vêm de Deus e, portanto, ficamos fortes, ficamos capacitados para o trabalho. Porque Deus tira das nossas costas tudo aquilo que é difícil, todo o nosso fardo. Doutora Isabel, eu acho que é muito interessante aquilo que está a dizer, mas já reparou que isso vai exatamente ao contrário daquilo que a sociedade nos ensina e nos propõe. Ou seja, tu és capaz, se tu és capaz, tu terás êxito, tu podes, vai exatamente contra a corrente. É interessante. Eu penso que este chamado é importante para nos sentirmos responsáveis. Eu diria que tudo podemos na realidade. Mas podemos em Cristo. Exatamente. O apóstolo São Paulo, ele diz isso. Tudo posso, mas ele conclui, naquele que me fortalece. Então quer dizer, meus queridos amigos, quer dizer que é positivo quando nós reconhecemos a nossa incapacidade. Sem dúvida. Claro. Eu gostaria de realçar... É um ato de sabedoria. E é um ato de humildade. Sem dúvida. Porque nessa altura, quando eu busco capacitar-me. Exatamente. Leva uma ação. Permito que o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, me capacite. Claro. Não é? Me capacite. Portanto, ou seja, quando Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus encontra em Isaías, neste homem incapaz, disponibilidade para que Deus o capacite. Claro. E é aqui que eu vejo as palavras exatamente que o pastor Jorge disse. Eu gostaria de, há pouco não interrompi. Do apóstolo Paulo, só terminar, do apóstolo Paulo, Posso quando tudo diz, naquele que me fortalece. Tudo naquele que me fortalece. Vemos da parte do apóstolo Paulo o reconhecimento da sua incapacidade, não é? Mas vemos simultaneamente a disponibilidade para que esse poder o possa tornar capaz. Eu não interrompi a doutora Isabel, mas eu gostaria de dizer que a salvação é um processo difícil. E então bastará olharmos para a cruz. Bastará olharmos para o sacrifício de Cristo. A salvação do homem custou um preço. E esse preço foi um preço grande. A Bíblia cita que é o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo que nos resgatou. Certo. Portanto, o preço da salvação certo. É um preço muito elevado. Muito elevado, sem dúvida. Mas voltando ao raciocínio da doutora Isabel Ruivo, doutora Isabel, então quer dizer que, a partir do momento em que Isaías tem ali a certeza de que Deus o iria capacitar, ele também sente, por algum lado, que o seu fardo acaba por ser aliviado. E é a semelhança do que acontece nos nossos dias de hoje, não é? Temos todas as preocupações, tudo aquilo que carregamos nas nossas costas como fardo. Se encararmos esses problemas, se os colocarmos nas costas de Cristo, não é? Se passarmos, quando Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Lançai sobre Ele as vossas ansiedades, os vossos problemas. Portanto, quando depositamos em Deus esta confiança e a certeza que Ele nos alivia e nos capacita para, tudo aquilo que é pesado aos nossos ombros se torna leve. Porque, a nossa vida cristã, porque teremos a certeza de que Deus está ao leve. Exatamente. É isso, e, portanto, todas as nossas preocupações se tornam despreocupações, porque acreditamos que Deus é capaz de as resolver. Meu querido amigo, um dia uma criança estava exatamente presa num prédio, num andar. E nesse momento havia exatamente uma situação complicada.
O andar estava a arder em chamas. Aquela criança, quando chegaram os bombeiros, aquela criança só tinha uma hipótese, que era lançar-se exatamente para, digamos, aquela base, a base que os bombeiros criaram para que ele pudesse cair em tranquilidade. A altura não era muito grande, de facto, mas aquela criança hesitou. E embora os bombeiros que estavam na terra, que estavam com os pés firmes, o tivesse convidado a atirar-se, aquela criança de cima do parapeito da varanda não foi capaz. Estava preso. Desesperadamente, quando o seu pai chegou, depois de ter sabido o que se estava a passar, quando o seu pai chegou, foi suficiente aquele pai apenas referir o nome do filho. E o filho, sem receio, sem temor, decidido, lançou-se para os braços do seu pai. Foi o pai que fez a diferença. Sabe, meu querido amigo e minha querida amiga, é Deus que fará a diferença na sua salvação. É Ele que está à espera, de braços abertos, que o meu amigo e a minha amiga se lance, sem receio, aos seus braços. E Ele o capacitará para a salvação e o capacitará a si e a cada um de nós para a tarefa que Ele tem destinada. Pode ser uma tarefa árdua, complexa, difícil, mas Ele diz, tu comigo poderás fazer todas as coisas. Que Deus o abençoe e que esta possa ser a sua decisão depois de ter ouvido este tema tão importante. Muito obrigado por ter estado connosco. Pastor Jorge, Doutora Isabel Ruivo, até para a próxima semana. Até para a semana. Muito obrigado também. Obrigado. Até Um abraço para foi um vós. prazer. Obrigado.